A partir de agora, passamos a apresentar o programa Noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação: Carlos Novaes. Órgão de comunicação: Portal Palotina. Público-alvo: você. Até que enfim chegou o momento de nós iniciar nosso programa. Boa noite, ouvintes e internautas do Portal Palotina. Boa noite, famílias. Nós estamos chegando a partir deste horário com o seu programa Noturno Notícias. A apresentação é de Carlos Novaes e a sonoplastia e edição é por conta de Gustavo Fossá. Órgão de comunicação: Portal Palotina. Público-alvo: você. 26 de abril 2022, terça-feira, estação outono. Programa tem patrocínio Cora Coralina, Nelson Jardinagens, Dunga Fretes e Mudanças. Daqui a pouco, logo após os comerciais, eu trago uma das manchetes do jornal A Folha de Palotina, de sexta-feira, que eu reservei para falar um pouquinho sobre esse benefício no programa de hoje. Mas eu vou falar melhor sobre isso, de repente, quando a Câmara votar e aprovar esse projeto aí, que já tramita na Câmara de Vereadores, mas após os comerciais eu falo mais sobre isso. Falo também que Pastor Milton Ribeiro, Pastor Ailton Ribeiro, ex-ministro da Educação, teve uma surpresa desagradável na rodoviária de Brasília, esperando para regressar a São Paulo. Daqui a pouco, depois dos comerciais, nós vamos falar sobre isso. E eu vou falar um pouquinho também hoje sobre o Centro da Vida Familiar. É um livro dos muitos que peguei ontem na Biblioteca Pública Castro Alves como doações para a minha biblioteca, e esse livro me chamou um pouco a atenção e nós vamos tentar falar alguma coisa sobre o Centro da Vida Familiar. Comerciais, Gustavo, e já eu volto. Boa noite. Vamos falar agora de Cora Doces. Bolo fatia padrão R$17 ou R$10, 100 gramas, para encomendas de segunda a sexta, em até 48 horas de antecedência. 120 quilogramas tradicionais, 150 quilogramas especiais. Esta é a seção Cora Doces. Vai lá!
café, uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. E os melhores cafés você encontra aqui na Cora Coralina Café. Confira algumas de nossas opções. Expresso curto, R$7. Expresso duplo, R$10. Café coado, R$8. Expresso com leite, R$10. Café Licorreto, R$22. Além dos melhores cafés, temos várias opções em bolos, doces e salgados. Café Cora Coralina. Voltamos com o nosso programa Noturno Notícias. E olha, gente, tramita na Câmara de Vereadores o projeto que, se aprovado, vai ser aí um benefício a mais a palotinenses. Projeto que prevê redução da carga horária aos servidores que têm filhos com deficiência física. Quando eu li essa manchete no jornal na sexta-feira, eu fiquei contente. Mas mais contentes vão ficar esses pais aí que são servidores públicos e que têm filhos com deficiência. Mas eu vou aprofundar mais o tema no dia de amanhã, porque amanhã eu quero trazer a pauta da semana. Eu tinha falado de um outro tema, mas nós vamos trazer esse, até porque hoje eu já comecei a fazer alguns comentários sobre isso nos bastidores lá da nossa garagem, e alguém falou que poderia aprovar essa redução da carga horária a todos os servidores municipais. É uma luta antiga nossa, é uma reivindicação antiga nossa, que nem o sindicato conseguiu lutar por nós nessa causa. Mas eu já fico feliz se caso for aprovada a redução da carga horária aos pais servidores com filhos deficientes. Já fico feliz. E é motivo até de todos nós aí ficar feliz. A gente não sabe. Pode ter pais entre nós ali na garagem que tenha filhos com deficiência. E a vitória deles nessa parte, nesse sentido, é a nossa vitória também. Se a Câmara aprovar unânime, vai ficar legal, gente. Vai ficar legal mesmo. Muito bem. E o ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, esteve ontem na rodoviária de Brasília, esperando para voltar para São Paulo, quando resolveu abrir a sua pasta de viagem, tendo uma arma dentro da mesma, e a arma disparou acidentalmente e acabou ferindo levemente uma pessoa. E eu creio que ele já deu a resposta à Polícia Federal, mas a mídia vai continuar falando desse assunto, não é? Então, vamos falar um pouco desse livro que chegou em minhas mãos em boa hora, O Centro da Vida Familiar. Eu vou ler algumas coisas aqui e quem sabe
em algum dia a gente vai poder ministrar uma palestra sobre a importância do convívio familiar. Antes de eu ler esse livro, antes de eu ler esse trecho que eu vou ler aqui, as pessoas têm que procurar tirar da cabeça. As pessoas têm que procurar tirar o seguinte pensamento da cabeça: Fulano não pode falar de família porque ele não é casado, não tem filho. Ora essa. Primeiro que você que pensa dessa forma está tirando a liberdade de expressão de alguém. Segundo, o segundo problema seu, você que pensa assim, você pensa que família é só quem casa e tem filhos, que é família. Não. A minha família começa meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, eu e meus irmãos mais novos. Somos família. Agora, é claro que para mim falar de casamento e família, eu tenho que ter experiência própria e às vezes nem preciso. Mas falar sobre família, meu amigo, é quem vive no meio da família, que sabe que a família é o amigo de todas as horas ou das horas mais difíceis, pode falar de família, tá? Eu posso falar que a minha família é boa para mim. A começar pelo meu pai, quando me deu os primeiros ensinamentos, a minha mãe, quando cuidou de mim em 2010, com derrame, a minha família que esteve em volta, auxiliando. Família é família. Aí alguém diz: ah, mas o senhor não é casado para falar sobre família. Não é necessário. Conheço até vou fazer aqui um histórico, sem citar o nome da pessoa. Conheço uma psicóloga aqui na nossa cidade que ela podia gerar filho, mas o seu esposo tem problema. E quando ela ia ministrar palestra sobre família, ela ficava sem chão. Ela perdia o fio da meada. Aí um dia ela conversando comigo, quem sou eu para ensinar uma psicóloga, né? Eu disse a ela: olha, fulana, você deixa o povo pensar o que eles quiserem. Ministra a sua palestra, fala o que está na palestra sobre família. E aí ela falou assim: mas e eu? Como é que eu vou falar? Não tenho experiência própria. Falei para ela: se vocês não têm condições de ter um filho do próprio sangue, adote uma criança. E quem sou, ó, o menino bravo aqui. E quem sou eu para dar um conselho a uma psicóloga, né? E eu disse: adote uma criança. E essa senhora adotou a Yasmin, na época eu falei o nome só da criança, e estão vivendo felizes. Então, esses tempos eu perguntei a ela: e agora, como é ministrar sobre família? Ela disse: agora eu fico mais leve para falar, porque agora eu tenho uma filha adotiva. E vocês sabem por que que eu, Carlos Novaes, fico mais leve para falar? Porque eu tenho alguém que cuida das minhas coisas onde eu moro e são família.
Então é isso. De repente você olha e diz, mas você não pode falar sobre família. Aí eu digo, não tire a minha liberdade de expressão. Existem vários tipos de plantas que para sobreviver obtêm a água e os nutrientes de que precisam, fixando-se ou obrigando-se em outras plantas. São as plantas parasitas. Primeira lição desse livro é cuidado com os parasitas. Habitualmente, as plantas parasitas não têm folhas, nem clorofilas, mas têm raízes. Raízes fortes para se fixarem nas outras plantas e crescerem. Dentre elas, há aquelas que, à medida que se desenvolvem, lançam outras raízes que se fixam no solo, passando a retirar também dele seu alimento. Assim, elas ganham ramos e folhas. Na família, sempre tem, em todas as famílias, sempre tem uma ovelha negra, como dizem os mais antigos. É claro que a gente fala ovelha negra não no sentido de racismo. É aquele filho, é aquela filha que dá trabalho. Geralmente, quando você observa um rebanho de ovelhas, sempre tem aquela ovelha que vai dar o devido trabalho ao seu pastor, ao seu dono, ao seu comandante. Na família, não é diferente. As nossas raízes familiares, os nossos troncos familiares, é o pai, a mãe, nós somos os ramos, as raízes que vêm para embelezar o jardim da vida, ou seja, o jardim do mundo. Falar de família, falar sobre família, é falar sobre um projeto divino. As pessoas tendem a trazer algumas informações distorcidas
de suas próprias famílias. Informações de que tem um irmão que não consegue ser firme no seu casamento, no seu dia a dia com a sua família. Tem um pai que não consegue se manter sem o álcool. Tem uma família que não consegue se manter longe das drogas. São problemas que não conseguem se resolver sozinhos. É preciso que várias famílias interfiram, intercedam junto, de repente até uma comunidade inteira, para tentar solucionar o problema. Caso o chefe de família é alcoólatra e quer um tratamento para parar de beber, existem os hospitais psiquiátricos Brasil afora que fazem aí esse tratamento. Mas a pessoa não basta só querer o tratamento. A pessoa tem que realmente ter opinião de corresponder a esse tratamento. E como? Eu tenho encontrado pessoas que ao longo dos dias me dizem assim: eu não vou conseguir parar de beber, pois eu trabalho atrás de um balcão de um bar. Então, e por incrível que pareça, perguntado a essa pessoa: puxou alguém da sua família? Não. Infelizmente, da minha família, só eu que bebo. Não estou imitando ninguém da minha família. E aí eu falei para esse cidadão: cuidado para você não levar a sua família à bebedeira. Eu precisei falar dessa forma com ele, para que ele acordasse e entendesse que precisa de um tratamento. E é isso que é ser família, mesmo não pertencendo àquela família. É a gente dando opiniões quando procurado, falar sobre um tratamento, um internamento. Se a pessoa realmente quer e corresponder a isso, vai salvar ele e toda a sua família. Como eu sou ruim de leitura à noite, o pouco que eu li sobre as plantas e os parasitas já deu para entender o que é uma família bem alicerçada, bem enraizada. Trago mais um bloco de comerciais. Gente, o meu horário está indo. Trago mais um bloco de comerciais e já já eu volto. Lá no começo nós tínhamos, quando começamos os primeiros noturnos notícia, era para ser das 8 às 9, mas tem dia que nós não temos muitos conteúdos, então sempre é das 8 às 8:30 ou antes um pouquinho, tá? Vamos a mais um bloco
e daqui a pouco eu volto. Eu vou ter que pesquisar mais alguns assuntos aqui para estar trazendo aí já no fechamento do nosso programa. Gustavo, é contigo aí, comercial, meu filho. Roda. Dunga Fretes e Mudanças. Este é o nome da empresa que transporta o seu frete ou a sua mudança para qualquer parte do Brasil. Você pode fazer o orçamento sem compromisso pelo seguinte telefone: 999672195 ou vá pessoalmente, Rua 1º de Maio 376, e fale com o senhor Dunga. Aproveite! Seu caminhão tem 75 cúbicos, transporta 2 mudanças ou uma mudança e um veículo. Eu disse Dunga Fretes e Mudanças. Vai lá! A empresa Nelson Jardinagem trabalha nesta área desde 1997. Por isso, tem muito a oferecer aos senhores e senhoras que querem formar ou limpar o seu jardim. O senhor Nelson Roque do Nascimento tem conceito elevado sobre formação e limpeza de jardim. Sua equipe é muito competente, por isso contrate os serviços de Nelson Jardinagem. Ligue 99801-7361 ou vá pessoalmente, Rua Pioneiro 727, no bairro São Mateus. Eu disse Nelson Jardinagem. Muito bem, eu voltei. A gente dá aquela pausa, porque na hora que o menino vai editar para colocar no YouTube, ele quer saber onde eu chamei comercial e dei aquela pausa. Pausa, já viu falar em pausa pausada? É essa. É a pausa que dá aquele tempinho só para dizer que situou ali o programa. Gustavo, eu quero que você traga agora, meu filho, o quadro A Câmara em Destaque. Ontem teve a sessão da Câmara de Vereadores, como todas as segundas, e ontem foi aprovado em segundo turno o cargo de assessor para o prefeito municipal, e o Eurico fala sobre isso. Roda! O programa Bronca na Língua traz o quadro A Câmara em Destaque. Um resumo importante, embora com pouca matéria na pauta, né? Uma sessão que se tornou um pouco extensa devido às discussões voltadas para o projeto 081, mas uma sessão tranquila. Tivemos alguns poucos projetos para serem votados, leitura de projetos praticamente não houve, e então a discussão ficou mais em relação ao projeto que criava o cargo de assessor aí, senhor prefeito municipal. Estava dentro do previsto, uma vez que é normal que quando existe um público interessado ou desinteressado no assunto a ser votado, é claro que há uma tendência de ligar as coisas, né? O parlamentar liga a situação ao grupo presente, na divergência ou na convergência, e acaba tendo alguns questionamentos, acaba tendo alguma exaltação de alguns ânimos, mas tudo dentro do esperado, normal,
O projeto estava em votação já desde da semana passada, passou em primeiro turno e agora então com a votação aí finalizando o projeto. Parece até ser um contrassenso, um paradoxo, né? As pessoas falam, poxa, nós elegemos os nossos representantes, chegamos aqui na Câmara e não pode falar nada. Veja bem, a população tem que entender, e quem estava aqui também entenderam de que a população só pode manifestar quando se trata de uma audiência pública. A sessão ela não é uma audiência pública, a gente comunicou antes, mas foi dentro do esperado, tá ok? Eu acredito que é muito importante. Oxalá que todas as sessões tivesse cheio a casa como estava cheio hoje. É importante porque assim a população começa a entender o trabalho dos vereadores, posicionamento de cada um, os projetos a serem votados. Lembrando que os projetos eles devem ser e são de interesse da comunidade. E quando a comunidade entende que não está tanto ao seu interesse, é claro que aí há uma manifestação, há uma manifestação mesmo silenciosa, e foi o que aconteceu hoje. Porém, é claro, já tinha o placar de 5-3 em relação à sessão anterior, hoje repetindo o mesmo placar, e portanto o projeto foi aprovado aí por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Muito bem. Você deseja transportar um frete ou uma mudança para algum lugar do Brasil? A dica é Dunga Fretes e Mudanças. Na empresa Dunga Fretes e Mudanças, você tem o atendimento que merece e o serviço que precisa. O senhor Dunga trabalha nessa área, transportando para todo o Brasil há mais de 20 anos. Seu caminhão tem 75 cúbicos, transporta 2 mudanças ou uma mudança e um veículo. Dunga Fretes e Mudanças, Rua 1º de Maio, 376, telefone 99967-2195. Eu disse Dunga Fretes e Mudanças. A empresa Nelson Jardinagem é de Nelson Roque do Nascimento, que trabalha desde 1997 na área de formação e limpeza de jardim. Se você deseja os serviços de Nelson Jardinagem, peça o orçamento sem compromisso. Pessoalmente, endereço Rua Pioneiro 727, bairro São Mateus, ou telefone 99801-7361. Cora Coralina. O que é Cora Coralina, Carlão? É o café. Café Cora Coralina, com variedades de lanches para você. Toda sexta-feira, das 11h30 à 1h30, almoço acompanhado de muita coisa deliciosa para você. Atendimento de segunda a sexta, das 16 às 19 horas. Cora Coralina, Rua Vereador Antônio Poçan, em frente ao Trento. Fico por aqui com o Noturno Notícias. Prometo que eu volto amanhã. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: no mundo haverá sempre um canalha a menos. Com essa programação e essa mensagem, Carlos Novaes lhes diz: boa noite, Brasil!